Olá, sejam todos bem-vindos ao Pode Conectar Carreiras com Propósito. Eu sou a Paola Schuber e esse podcast é para você que quer saber os caminhos que vão te levar ao sucesso e realização profissional. E hoje eu estou aqui com um super convidado, que é o Joanilton. Ele é graduado em administração com habilitação em comércio exterior pela Univille, pós-graduado em Logística Empresarial pela Univille também e Marketing Empresarial pela UFPR e ainda tem um MBA em Gestão Internacional de Negócios pela FGV e Gestão Estratégicas de Negócio pelo IBMEC. Quanto estudo! Que Isso legal! É só um pouquinho, não deu para colocar tudo aí, Paola. Nossa, muito bacana. O Jô, como muitos o chamam, tem mais de 20 anos de experiência em logística industrial e serviços no ramo automotivo. Morou nos Estados Unidos pela Volvo por 3 anos, como vice-presidente Service Market Logistic North America, atendendo Estados Unidos, Canadá e México, e atuou como diretor global de VPS, que é o Volvo Production System, em SML. Isso mesmo, João? Atualmente é vice-presidente de Powertrain Production do Grupo Volvo Trucks, que é o Group Trucks Operation, GTO, né? A gente fala GTO, né? Exatamente. Ele também atua como mentor pela Top2U, além de participar de projetos que vamos falar ainda. João, é um prazer ter você aqui conosco. Vou te chamar de Jô, né? Como todo mundo já te chama. É um prazer ter aqui você conosco. Eu escuto muito falar de você. Para mim é um prazer mesmo, uma honra. Você é uma liderança muito inspiradora, eu vejo as pessoas falarem muito sobre isso, da tua forma de gerir as pessoas, dos teus resultados, dos projetos, de como conectar tudo isso e ao mesmo tempo ter uma liderança humanizada. Então, para mim, a referência que eu tenho é essa, eu tenho certeza que a gente vai saber mais sobre você e estou bem animada. Também muito animado, feliz com o convite, né? Obrigado mais uma vez, feliz e orgulhoso com o convite. Eu acho que sempre que eu tenho essas oportunidades de compartilhar um pouquinho da minha jornada e se a gente conseguir inspirar pelo menos um pouquinho as pessoas que estão nos vindo, conecta muito com o meu propósito de vida, Paola. Que legal, e a gente vai falar disso, viu? Bom, Jô, para começar, eu sei que você tem uma história de carreira incrível, né? Então, antes de mais nada, acho que é importante as pessoas conhecerem um pouco de você, dos seus marcos de carreira. Como que foi essa trajetória de alguém que fez ali administração com comércio exterior? Como que você fez toda essa trajetória incrível? Legal. Talvez só antes de falar da minha carreira, sempre quando eu gosto de me apresentar, eu gosto de falar um pouquinho do meu lado pessoal também. Então, sou casado com a Vivian, né? E talvez a coisa que mais mudou a minha vida e me deixou um líder cada vez mais humanizado é o fato de eu ser o pai da Giovana, né? Vai fazer 8 anos na sexta-feira que vem. Então, eu brinco que a Giovana é quem mais me inspira a ser uma pessoa melhor, um profissional melhor, um marido melhor e um pai melhor, que também se conecta com o meu propósito de deixar o mundo um lugarzinho um pouquinho melhor, né, para ela, e ao mesmo tempo a responsabilidade de deixar uma pessoa melhor para o mundo também, né? A educação da Giovana é um dos grandes propósitos que eu tenho também na minha vida, Paola. Então, esse é um pouquinho do lado pessoal do Jô. E falando um pouquinho agora, entrando na jornada da carreira, né? Eu venho de uma família humilde, do interior de Santa Catarina, e desde cedo eu entendi que se eu quisesse proporcionar uma vida melhor para mim e para minha família, né? O ensino, a educação, você comentou um pouquinho dos estudos, que foram me proporcionando novas oportunidades. Eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 16 anos, no Banco Itaú, escritorário, né? Então foi a primeira experiência profissional que eu tive, e aí eu trabalhava durante o dia, pegava um ônibus em São Bento, ia até Joinville, fazia faculdade à noite e voltava. Então foram durante 4 anos essa jornada, e eu tinha vontade de viajar, de conhecer o mundo, cultura, e eu não tinha essa oportunidade. Eu vi através da carreira, né, talvez buscar essa oportunidade. Foi aí que eu começava a se falar de logística no Brasil. Até então era muito focado em transportadoras e tal. E aí surgiu esse curso de pós-graduação em logística e eu comecei a fazer. Foi quando a Et Company, na época, foi até Joinville, que a Renault estava buscando profissionais para a área de logística, e eles queriam um perfil bem específico. Eles queriam pessoas jovens que entendessem um pouco do que era logística, mas ao mesmo tempo sem muita experiência, para eles poderem formar, né? Eu não achei que eu iria passar, mas resolvi me aplicar no processo.
E acho que esse é o grande primeiro marco assim, que eu costumo falar, que é a minha entrada na Renault. Então, mas eu já tinha várias outras experiências, mas assim, a grande experiência, e eu tinha esse desejo de entrar numa multinacional, até para conectar com aquilo que eu havia mencionado, de conhecer outras culturas, viajar, etc. E a Renault me proporcionou isso. Eu entrei na Renault final de 98, foram 10 anos em diferentes posições, fui crescendo, aí também estudando, e eu estava bem feliz na Renault, eu tinha recém mudado de cargo, e na época eu estava fazendo o MBA na GV que você mencionou, e lá na GV você autorizava eles ou não, né, a liberar dados se viessem empresas procurar. Eu tinha liberado os meus dados, não que eu estivesse procurando, mas eu tinha liberado. E um headhunter me liga falando, eu tenho uma oportunidade com um perfil que eu acho que se encaixa bem com o teu, e queria te escutar, queria conversar contigo. Eu, no momento, eu agradeci a vaga, falei obrigado do contato, mas eu não estou buscando, acabei de ser promovido aqui na Renault, mudei de cargo, estou feliz, e não estou buscando uma nova oportunidade no momento. E aí eu brinquei com ele, eu falei, eu só vou sair da Renault a hora que eu for para a Volvo. E aí ele falou, olha, Jô, eu não posso abrir a empresa, porque é uma vaga confidencial, era uma vaga confidencial, mas ele falou, eu recomendo fortemente que você venha falar comigo. E aí obviamente que eu entendi a mensagem, né? Entrei na Volvo abril de 2008, então lá já vão quase 17 anos, e eu brinco que eu sou um pouco exceção na Volvo, né? Se você olhar um pouquinho da minha trajetória, a função que eu mais fiquei tempo foi a recente. Agora eu recentemente mudei para Powertrain, né, com a responsabilidade de Powertrain e Circular Operations aqui para Curitiba, mas eu fiquei 4 anos e 8 meses em SML antes dessa posição, e foi o período mais longo que eu fiquei numa posição. Normalmente o pessoal na Volvo fica bastante tempo, eu sou um ponto fora da curva. Eu entrei na Volvo num momento que a Volvo estava adquirindo várias empresas, teve várias reestruturações. Enquanto o pessoal ficava assustado com as alterações organizacionais que nós tivemos, eu sempre via como uma possibilidade de mudança, de um novo desafio e de crescimento. E assim eu fui tendo várias oportunidades, até a oportunidade que você mencionou de morar nos Estados Unidos. Morei lá durante 3 anos e foi um período bastante desafiador, pessoalmente falando, para mim, né? Profissionalmente foi super interessante, pessoalmente foi super desafiador. Podemos depois entrar um pouquinho nessas histórias, né? A Giovana nasceu lá nos Estados Unidos, então você ter filho fora, sem rede de apoio, eu viajava muito, né? Eu viajava praticamente toda semana, então conciliar esse momento foi bem desafiador, e a gente tomou a decisão de voltar para o Brasil. E aí foi quando eu voltei para a SML, e agora mais recentemente assumindo Powertrain, que também é uma área totalmente nova, né? Então eu sempre gostei de desafios. Eu estava já no momento que eu queria algo novo, um desafio, e ao mesmo tempo eu queria passar mais um ciclo aqui no Brasil. Eu conversava com a minha chefe na Suécia, eu falava, obviamente que às vezes você tem a oportunidade de escolha, outras não, mas eu falava, se eu tiver a opção de escolha, eu queria ficar mais 5 anos. Já começava a ter alguns questionamentos, está na hora de mudar, uma oportunidade fora de novo. E eu falei, olha, se eu puder ter mais um ciclo no Brasil, é o que eu gostaria. E aí acabou aparecendo a oportunidade em Powertrain, que é uma área totalmente nova, então estou me divertindo bastante, aprendendo muito, né? E é isso que me move também no dia a dia, Paola. Que legal, eu imagino, é uma área fantástica também, né, Jô? É uma área que tem muitas mudanças, e assim, vai ter cada vez mais, né? Porque a gente está falando de muitas mudanças que vão impactar diretamente nessa área também, né? Que bacana. Com certeza, talvez uma das áreas na Volvo que vai mais sofrer mudanças aí com toda essa questão de eletromobilidade, né? Então desafios autônomos, etc. Então é uma área que tem bastante desafio, ao mesmo tempo que a gente tem que performar com um motor a combustão no seu mais alto nível de performance, né? Então esse equilíbrio aí de performar
no mais alto nível hoje, mas também fazer as mudanças para que a gente continue performando no amanhã é um dos grandes desafios. Muita coisa, né? Porque realmente, ao mesmo tempo que há um interesse também das próprias pessoas olharem para o elétrico, olharem para as novas possibilidades de combustíveis e tudo mais, precisa continuar investindo muito no que está funcionando, que sempre funcionou, né? E é o que eu sempre falo, né? Que é a performance de hoje que possibilita o investimento na performance da manhã, né? Então, quem paga as contas e quem financia os investimentos que nós temos que fazer é a nossa atual performance. Então, por isso, essa necessidade de a gente performar no mais alto nível hoje, para poder fazer as mudanças que a gente precisa fazer para continuar performando amanhã. Que legal. E como calibrar falando em motores, vamos falar de calibrar. Como calibrar essas expectativas da equipe, né? De você é uma pessoa também muito reconhecida por uma liderança humanizada, mas também de muito resultado. Eu acho que esse é um ponto bem interessante e curioso da tua trajetória, que eu acho que traz, assim, comprova que é possível você ser um líder humanizado e ter resultado. Eu acho que você é um exemplo disso, pelo menos eu vejo dessa forma. E como calibrar tudo isso, né? Essas expectativas, ter resultado, as pessoas querendo olhar para outras coisas também, como fazer toda essa gestão? Esse é talvez o grande desafio da liderança hoje, né? E é engraçado eu escutar hoje, né? Várias pessoas comentam, como você mencionou, Jô, você é um exemplo de liderança humanizada. Para mim é motivo de orgulho bastante grande, porque nem sempre foi assim, Paola. Eu tenho histórias onde nem sempre eu fui reconhecido por ser uma liderança humanizada, principalmente da época da Renault. Eu sempre fui muito orientado a resultado, e o meu lado racional, o meu lado lógico é muito forte, e eu fui aprendendo ao longo da minha jornada, com muitos erros, feedbacks, entendendo, e a Giovana também tem um papel importante nesse lado. E aí eu fui entendendo a importância, né? E o pessoal brincava que eu não tinha coração na Renault, né? E acho que a Giovana despertou esse lado humano de uma maneira assim mágica, eu diria, na minha jornada. E eu fui entendendo, né, a importância da gente se conectar com as pessoas, olhar as pessoas muito além das suas funções e do resultado que a gente tem que entregar, porque óbvio, todos temos que entregar resultado, né? Mas acho que a grande diferença quando a gente fala de liderança humanizada é a maneira que a gente faz isso, né? Então, a partir do momento que você começa a se importar de verdade com as pessoas, cuidar, mas de uma maneira legítima das pessoas, quanto mais você cuida delas, mais você pode desafiar elas, né? Eu participei agora recentemente de um treinamento que a gente fez com a AMD na Suíça, e toda a base do treinamento é sobre um livro que se chama Care to Dare, ou seja, cuidar para desafiar. E às vezes a gente pensa nesse balanço como o um ou o outro, né? E eles falam muito dessa importância de quanto mais você cuida, mais você pode desafiar as pessoas a irem além, muitas vezes até irem além do que elas mesmas acreditam, né? Então, acho que buscar esse equilíbrio é um desafio, né? Porque, de novo, a gente tem que entregar, e aí você questionar a maneira que você faz isso. E para equilibrar isso, né, tem duas referências hoje para mim, em termos de gestão no Brasil, é o José Salib Neto e o Sandro Magaldi. Eles falam muito sobre essa jornada de transformação, e eles falam do motor 1 e do motor 2, que era exatamente isso que a gente está falando. Então, o motor 1 é você focar na tua performance hoje. Então, o que a gente está fazendo para entregar hoje da melhor maneira possível. E, ao mesmo tempo, você olhar o motor 2. O que vai garantir a nossa performance lá na frente? E que mudanças eu tenho que fazer hoje para a gente poder performar, né? Quando a gente fala de competências, né? Vocês são especialistas nisso, né? Que competências? Até então a gente olhava muito qual é o gap de competências que a gente tem hoje, né? Mas quais são as competências que a gente vai precisar amanhã para fazer essa transformação? Então, passa muito de se questionar onde você está gastando o seu tempo. Eu procuro equilibrar, e aí a gestão de prioridades é fundamental, de assegurar que você passe tempo olhando o motor 1, mas também olhando o motor 2, e buscar esse equilíbrio, né, a famosa ambidestria que tanto se fala atualmente, é um pouco isso, é ter esses dois olhares. Mas a gente vê muitas empresas, né, que quando foca
só no motor 1. A gente vai ver muitas empresas desaparecendo da noite para o dia, empresas grandes, porque olha só no motor 1. Né? E eu costumo falar, e Salib e Magaldi eles falam muito isso, que as empresas não estão morrendo por fazer coisas novas. Né? Elas estão morrendo por fazer as mesmas coisas, às vezes até bem demais, por muito tempo. Então, ter essa humildade, a gente comentava antes de entrar no podcast, de saber que o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos garantir no jogo daqui para frente, é fundamental. Então, e aí nós temos que estar nos questionando, onde é que eu estou gastando o meu tempo, como que eu estou gerindo o meu tempo, olhando esses dois motores. Perfeito, Ju. Sabe que te ouvindo, eu trago um pouco até para nós aqui na Priori, né, os momentos que a gente viveu, porque 18 anos de empresa, né, de uma empresa de recrutamento e seleção, de serviços de recursos humanos, você já tem uma presença no mercado, mas ao mesmo tempo você precisa se desafiar o tempo inteiro para ver o que você vai fazer de diferente. Então, é justamente esse momento. Se você fica, não, tá tudo bem, tendo empresas grandes, tenho empresas de diversos segmentos, tenho bons clientes, equipe tá legal, e aí? Tá tudo bem, podemos manter assim. Mas eu acho que aí vem bem isso que você trouxe, né? A gente conseguiu olhar, e agora, daqui para frente, o que a gente vai fazer? E isso inspirou, inclusive, a nossa nova logo, do Esteja à Frente. Então, o A Priori Esteja à Frente é justamente isso, para que a gente tenha esse propulsor assim, de buscar outras coisas, para estar sempre tentando inovar, para estar sempre tentando fazer diferente. Eu diria que isso é fundamental, Paola, não só para a Priori, não só para a Volvo, mas para toda e qualquer empresa que quiser sobreviver na era exponencial, estar se questionando o tempo todo, né? Porque eu costumo falar, não existe mais vantagem competitiva permanente, né? Vantagens competitivas, elas surgem e são destruídas a todo tempo. Então, tem que estar se questionando o tempo todo e se reinventando o tempo todo. E vale para nós como profissionais também, né? Porque eu costumo falar outra coisa que eu falo bastante. Quando a gente fala da Priori, quando fala da Volvo, a Priori não existe, né? O CNPJ, a transformação da Priori. Não, existe a transformação das pessoas que fazem parte da Priori, que se essas pessoas se transformarem, consequentemente a Priori vai se transformar, assim como da mesma maneira na Volvo, né? Então, toda essa jornada de transformação, para mim, passa pela transformação das pessoas que formam as empresas. A gente tem que estar se reinventando o tempo inteiro. E aí vem um ponto muito importante, né, Ju, até vem bem em linha com uma das perguntas que eu tinha aqui, do que os profissionais têm que fazer justamente para acompanhar todos esses movimentos, né? Porque eu vejo vários tipos de profissionais, né? Aquele que resiste, que está lá brigando, que a inteligência artificial vai roubar os empregos, então ele perde muito tempo naquilo. Tá aquele que está vendo o que está acontecendo, mas não está fazendo nada, e tem o que está correndo atrás. Então, hoje eu consigo ver muito claro esses 3 perfis de profissionais, né? E é bem isso. Eu costumo falar, quando me perguntam, Jô, qual que é a principal competência hoje, né, na era exponencial? E para mim, uma das principais habilidades, né? Claro que a gente tem que falar de tecnologia, dados, os soft skills, né? Mas para mim a principal habilidade hoje é a habilidade de aprender, desaprender e reaprender, né? Então, constantemente fazer essa reflexão, o que eu tenho que manter, o que eu tenho que começar a fazer, o que eu tenho que parar de fazer. Então, essa habilidade de aprender, né, o famoso lifelong learning, né, aprender constantemente. E acho que o maior desafio nessa jornada é o que a gente tem que desaprender, porque a gente não foi treinado e desenvolvido para desaprender, a gente está todo o tempo aprendendo. E o grande desafio, que serve para as empresas também, é ter a engrenagem do abandono. Como é que fez sentido até aqui, mas será que faz sentido daqui para frente? E essa talvez seja um dos grandes desafios das empresas e dos profissionais, gerar essa engrenagem do abandono. O que eu tenho que parar de fazer, né? Então, constantemente estar fazendo essa reflexão. Isso é uma inquietude, né? A pessoa precisa ter essa inquietude. E é interessante, né? Como as coisas se transformam. Antes, a gente fazia recrutamento, era PMI, PMO, se você fosse fazer uma vaga de gestão de projetos. Hoje é o Agile, né? A pessoa tem que ter metodologias ágeis, tem que fazer gestão de projetos baseado em metodologias ágeis. Então, não é que o outro deixou de servir, mas é que nesse momento as empresas estão olhando para isso. E está se atualizando o tempo todo. E quem não tiver com esse mindset,
eu brinco que vai ficar obsoleto rapidinho, cada vez mais. E vale para mim, vale para qualquer profissional que, se não desenvolver esse mindset, na velocidade que a gente está vivendo as coisas, vai ficar obsoleto muito rapidamente. Perfeito. Jô, uma das coisas que a gente observa muito aqui, eu vejo que a equipe me traz muito, são algumas decisões que os profissionais trazem de carreira, de ir para algumas empresas que acabam não fazendo sentido, e isso assim mexe tanto pessoalmente, mas também com a própria questão da carreira, porque fica meio, às vezes, aquela lacuna, aquela coisa que não se explica muito bem. Na sua opinião, o que o profissional precisa levar em consideração para fazer um movimento de carreira? Assim, quando ele está olhando uma outra oportunidade, o que ele tem que olhar? O que você olha? O que você olharia, né? Eu falo muito sobre ser intencional na nossa carreira, né? A gente tem que ser protagonista, mas ser intencional. Então, uma das coisas que funcionou para mim, né? Às vezes a pessoa, como é que você chegou onde... Eu entendi muito cedo quais eram os meus pontos fortes e onde esses pontos fortes eram valorizados, né? Eu costumo brincar que se me jogar na área comercial não vai dar certo, né? Eu sou um cara muito de processo, de resultado, o meu lado político não é tão alto, então eu entendi muito claramente onde os meus pontos fortes eram valorizados, e aí eu comecei a desenvolver esses pontos fortes, porque eu acredito fortemente que o que nos leva ao sucesso, e cada um tem que definir o que é sucesso para suas vidas e carreiras, são os nossos pontos fortes. Então, primeira coisa que eu falo, e por exemplo, quando eu estou selecionando alguém, primeiro que quando chega para mim eu já nem olho mais currículo. Né? Não olho a parte técnica, porque isso já tem uma série de processos, vocês fazem muito bem isso, né? Avaliando isso e nos ajudando, mas a grande preocupação que eu tenho quando eu estou conversando com um candidato é para ver se existe um match cultural, né? Se existe esse fitness entre a cultura que a gente quer desenvolver, a cultura da empresa, com os valores, com a pessoa. Você vai ser uma pessoa que vai dar esse match, porque mais que conhecido, né? A gente normalmente contrata pelo aspecto técnico e demite pelo aspecto comportamental. Então, eu acho que é importante você entender se para onde você está indo existe esse alinhamento cultural, porque senão a frustração vai vir rapidinho, né? Às vezes vejo muita gente fazendo movimentos olhando somente a parte financeira, e isso passa muito rapidamente. Alinhamentos de propósito, uma das coisas que me mantém na Volvo é justamente esse. Nós falamos muito na Volvo de moldar o mundo que a gente quer viver, né? E eu acredito muito nisso, trago isso para a minha vida pessoal também, de ser o exemplo que a gente quer ver de mudança no mundo. Então, essa conexão de propósito, quando a gente consegue ter esse alinhamento, é fantástico. Então, questão cultural, questão de propósito, né? Se os valores que a empresa tem bate com os teus valores pessoais, se a dinâmica da empresa. Então, e como que isso está relacionado ao teu plano de carreira, né? E às vezes até um movimento lateral faz sentido, né? Como, por exemplo, o que eu fiz agora foi um movimento lateral, mas está muito alinhado com o meu plano de carreira. Mas tem que ser intencional, tem que fazer parte do teu plano para a direção que você quer dar para a tua carreira. Acho que são algumas reflexões importantes no momento de pensar em fazer uma mudança, né? Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu lembro bem, eu disse vários nãos para ganhar. Eram percentuais bem mais altos, né? Teve uma proposta que eu recusei de 50% a mais de salário, mas quando eu avaliava a empresa, não era alinhada com os meus valores pessoais, não era a cultura de empresa que eu gostaria de trabalhar. Então, ter essa visão, eu acho que ajuda muito no momento de fazer essa mudança. E uma coisa que é super importante quando a gente fala de mudar, acho que entender a empresa, mas entender também a equipe que você vai entrar, quem que é o teu gestor, quem que é o teu líder, como é que esse cara pensa, como é que essa pessoa pensa, né? E se está alinhada com o teu jeito daquilo que você acredita na maneira de trabalhar. Perfeito. Uma coisa que é muito interessante, né? Eu falo isso muito para os meus mentorados, eu falo, vá na entrevista também preparado para fazer perguntas.
não é só para você responder. Quando você também se coloca numa posição de ser desejável e não somente disponível, você precisa fazer algumas perguntas para você conhecer um pouquinho daquela cultura, para entender se você vai ter uma adaptação àquele lugar. Então, às vezes naquela ansiedade de só querer ser aprovado, porque tem gente que parece que está entrando numa competição, né? Ele perde coisas importantes, né? E é bem legal isso que você fala, porque eu falo muito isso. Para mim, um processo de seleção, ele serve, obviamente, para quem está contratando, né, escolher o melhor candidato, mas para o candidato também escolher se aquela função, se aquela empresa, se aquele cargo é realmente o que ele está buscando. E essa habilidade de fazer perguntas talvez seja outra habilidade que eu costumo avaliar muito em entrevista, em processo, né? Principalmente falando de gestão e liderança, eu falo muito que hoje o líder, mais do que ter as respostas, ele tem que ter a pergunta certa, né? E aí buscar junto com o time construir as melhores respostas, e por isso que daí diversidade e inclusão são tão importantes nessa jornada. E, Jô, me veio uma curiosidade. Você já ouviu falar naquelas perguntas de impacto em entrevista, né? Que é uma pergunta que a gente sempre fala, a gente não tem certo ou errado, você precisa estar preparado e usar a tua criatividade, porque o objetivo da pergunta de impacto é isso. Você faz essas perguntas em entrevista? Eu já fiz, hoje eu faço menos, né? E o objetivo, como você falou, na verdade não é nem saber se a resposta é certa ou errada, porque muitas vezes nem tem resposta certa ou errada, é mais entender a linha de raciocínio da pessoa para ela chegar na resposta, né? Eu tenho usado menos hoje. Hoje minha preocupação ela vai muito até em desenvolvimento do lado humano, é entender a pessoa que eu estou contratando. De valor, entrevista de valor, eu prefiro também. Valor, como que essa pessoa, né, eu falei da habilidade de aprendizado, então como que essa pessoa aprende, se ela está conectada ou não, se ela está em movimento nessa linha de buscar esse desenvolvimento contínuo, como que essa pessoa se relaciona, que valores que ela tem na vida. Então, justamente para buscar esse match cultural. Então, eu vou mais nessa linha. Hoje eu gosto muito de saber a história de vida, né? Uma coisa que saber os momentos marcantes na vida da pessoa, tanto pessoal quanto profissional, e por que aqueles momentos foram marcantes, quais foram os aprendizados que ela teve, como é que ela leva isso para a vida. E na tua opinião, o que mais reprova assim, um candidato numa entrevista? Tem vários pontos, né? De novo, para mim, quando chega para eu fazer uma entrevista final, tem uma coisa que para mim falta de preparo, não saber fazer perguntas, isso tudo é meio clichê. Mas tem duas coisas para mim que acendem a luz de alerta, né? Falta de humildade, né? Não saber escutar, né? E se a pessoa falar para mim que é multitarefa, eu descarto na hora. É mesmo, meu? Falou para mim que porque eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Por quê? Porque hoje, falando de alta performance, é por isso que a gente fala de mindfulness, e a questão da presença, ela é muito importante, né? E passa por gestão de prioridade, né? Se você está numa reunião e está lendo e-mail, está mandando mensagem, você não devia estar na reunião. Então, por que você priorizou aquela reunião se tinha coisa mais importante? Então, para mim, hoje, a alta performance está muito conectado ao estar 100% presente. Eu estou agora, nesse momento, com o celular desligado, estou 100% presente aqui. E eu não acredito que a gente consiga fazer as coisas bem se a gente estiver fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, a gente vive num mundo com muito ruído. Muito barulho, muitas distrações, mídia social, celular, né? E a gente não cura ruído com mais barulho. Né? Então, a questão da presença, de você estar onde quer que você... E aí, a questão da prioridade, você tem que eleger bem quais são as suas prioridades, onde você vai estar, para que quando você esteja 100% presente. Então, falta de humildade, não fazer perguntas, né? Mas essa questão da multitask
para mim, é um sinal de alerta grande. Que legal. E porque ele também remete a uma questão, a outras competências, né, Jô? A questão da tomada de decisão, por que ele escolheu estar ali, a questão da organização, da própria definição de planejamento, definição de coisas que acende um alerta de, puxa, preciso entender melhor isso, né? Bem interessante, super, olha, essa é de ouro e acho que traz uma reflexão, que é um objetivo aqui, né? E, Jô, conta pra mim, como que você enxerga? A gente teve um aumento de aproximadamente quase 200% nos últimos 10 anos de exposição de lideranças, de executivos, de CEOs, de forma geral, em redes sociais. Claro, como tudo, existe um lado muito bom, mas também existe um lado que não é tão bom, né? Até porque as redes cancelam também. Mas do lado positivo, as empresas estão usando isso também como uma estratégia de construção de marca e as pessoas também se beneficiam disso, né? Porque elas constroem a marca pessoal e elas conseguem dar voz, até porque pessoas se conectam com pessoas. Então, isso tem gerado muito valor para o negócio. Conta para mim, qual que é a tua opinião sobre isso, né? O que você pensa em relação a isso, como que você trabalha isso também e, enfim, queria entender a tua percepção. Eu me considero um aprendiz nessa jornada também, Paola. Confesso que até algum tempo atrás eu não usava muito, mas aí eu escutei numa conversa com mentorias e tal sobre a importância da gente se posicionar, né? E aí eu acho que você tem que tomar, como tudo você mencionou, tudo na vida tem um lado bom, um lado ruim, então é buscar esse equilíbrio. Como eu uso, e aqui não estou para dizer se é certo ou errado, né? Eu procuro me posicionar na rede com aquilo que eu acredito, né? Comentar e expor os meus pensamentos, aquilo que eu acredito, de maneira a influenciar. Eu acho que a rede social, né, ela tem o poder de a gente atingir várias pessoas e pessoas até que a gente nem imagina. Então, quando eu acho que eu vou contribuir de alguma maneira, gerando alguma reflexão nas pessoas, aí eu gosto de me posicionar, mas sempre com o intuito de alguma forma gerar uma reflexão ou inspirar alguém na jornada de desenvolvimento. E aí a imagem eu acho que é uma consequência disso, né? Porque eu vejo muita gente se posicionando de maneira como objetivo principal a questão da imagem, a autopromoção, né? De novo, não estou aqui para julgar se é certo ou errado, estou dizendo, eu não gosto de me posicionar dessa forma, eu gosto de me posicionar de uma maneira que eu comente assuntos que eu acho que vai gerar algum tipo de reflexão ou, eventualmente, né, alguma posição que a gente tem recentemente. Eu brinco até que nunca recebi tanta mensagem no LinkedIn, a gente comunicou uma posição importante nossa, e é impressionante a capilaridade que você alcança através da rede social. Então, sempre tem que ter algum objetivo, tem que, assim como eu acredito na questão da carreira, eu acho que tem que ser intencional, né? Mas eu acho que é importante a gente entender que a gente atinge várias pessoas que talvez normalmente não atingiria. Então, aí eu vejo um valor bem interessante nas mídias sociais. Sim, a gente encurta relações, né, Jô? A gente consegue trazer as pessoas para perto também, porque eu percebo, assim como você, eu também sou uma péssima comercial. Se você disser, vai lá e conta sobre isso que você faz, eu falo tranquilo, mas assim, esse approach de estar indo atrás e prospectando, isso aí nunca foi a minha praia. E de certa forma as redes sociais, ela te dá voz para você conseguir trazer um pouco sobre você, o que você pensa, e ao mesmo tempo você sai daquele esconderijo, né? Por exemplo, para mim eu vivi muito isso, assim, né? Muitos anos de mercado, as pessoas já me conheciam, mas e aí? Então, para mim acabou gerando muito valor, mas assim, eu sempre procuro ter muita coerência entre meu discurso e minha ação. Não adianta eu ser terrível aqui dentro com a equipe e estar ali falando de ser uma pessoa positiva, de educação, com uma educação positiva, uma inteligência positiva junto com as pessoas, quando eu trato todo mundo mal, né? Eu ser uma pessoa arrogante e falar sobre humildade. Então, eu acho que você precisa ter essa coerência, senão é um tiro no pé. Eu acho que a maneira que você coloca é perfeita, porque nós temos que ser autênticos, né? E a verdade, ela aparece. Né? Eu falo que cedo ou tarde ela aparece. Então, acho que tem que tomar esse cuidado de ser autêntico.
e possibilita uma série de conexões que normalmente também você não teria, né? Eu mencionei um pouco o Salib e o Magaldi, que se não fosse através das mídias sociais eu não teria me conectado da maneira que hoje eu tenho uma conexão com os dois super forte e que começou através de uma interação de mídia social. Então, dá essa possibilidade de a gente se aproximar de pessoas e pessoas se aproximarem da gente, que sem isso não seria possível ou não seria tão facilmente possível. E sabe o que é interessante? Quando as pessoas te acessam e você responde. Porque as pessoas acabam te vendo ali, elas falam, meu Deus, nossa, obrigada de você ter respondido. Então, eu percebo muito isso nesses movimentos, assim, porque, obviamente, eu tenho bastante mensagens no LinkedIn, né? E eu tenho uma preocupação, então eu tenho, claro, uma pessoa que me ajuda também nisso, mas eu tenho uma preocupação de que as pessoas recebam essa resposta, porque também não adianta você colocar uma coisa e viver indisponível, né? Porque a rede social é para fomentar relações, né? O próprio LinkedIn, ele traz isso como um objetivo, você ser um líder de opinião, é o maior objetivo da rede para com os profissionais, que você seja um líder de opinião e que você também crie relações e que estabeleça um negócio. Então, acho que isso é fantástico, mas você tem que saber usar realmente de uma forma genuína, né? Haja autoconhecimento para tudo isso, né? E, Jô, me conta o seguinte, a mentoria tem um papel significativo, né, na vida de um profissional, de muitas pessoas. Eu percebo um movimento, inclusive, muito grande das pessoas buscando mentoria. Como que você vê o impacto da mentoria para o profissional de ter um mentor? Que antes não se falava isso, né, Ju? E hoje as pessoas buscam ter um mentor. Você faz mentoria também? Conta um pouquinho para nós sobre isso. Eu acho que esse também é um ponto fundamental, assim, quando eu olho a minha jornada, né? Inclusive, depois desse podcast, vou me encontrar com um dos meus mentores. Eu sempre, ao longo da minha jornada, tive diferentes pessoas me mentorando, né? Ou de uma maneira formal, muitas às vezes de uma maneira mais informal, mas pessoas de referência. Então, eu acho que esse é um processo fundamental. E como é que eu busco meus mentores, né? Eu falo que, né, eu gosto de fazer a analogia se eu fosse subir o Everest, né? Quem que eu iria buscar para fazer mentoria? Alguém que já esteve lá no Everest, subiu várias vezes, já contou vários corpos pelo caminho e sabe todas as dificuldades da jornada, ou alguém que nunca pôs o pé, mas escreveu um livro, está na mídia social. Então, eu procuro saber quem já percorreu o caminho que eu imagino que eu queira percorrer, mas, ao mesmo tempo, pessoas que me desafiem também, pessoas que pensam muitas vezes diferente do que eu penso, para juntos aí ir ampliando o meu campo de visão. Então, eu acredito que esse é um processo fundamental na jornada de qualquer profissional. E quanto mais você sobe na liderança, às vezes tem assuntos que você não tem com quem compartilhar. E aí você ter mentores, pessoas, obviamente, que necessitam uma relação de confiança bastante forte, né? E foi por isso que eu comecei também fazer mentoria. Foi um processo meio natural. Eu tinha mentores fora e aí o pessoal dentro da Volvo começou a buscar para fazer mentorias. E aí, durante a pandemia, o pessoal da Top to You me convidou para fazer parte do grupo de mentores dele, e tem sido uma jornada muito legal, porque eu falo que quando você faz mentoria, obviamente que você ajuda e contribui também, mas você aprende muito nessa jornada. Então, além de mentoria, eu dou aula também na Universidade Federal, e eu brinco que eu dou aula não para ensinar, mas mais para aprender com as turmas. Então, eu acho que é super importante esse processo de mentoria, que pode encurtar muito o caminho, né? Então, saber os caminhos das pedras, e aí você já tem... e ajuda a ter uma visão, às vezes, diferente. Eu acho que é um processo que eu adoro fazer, e sempre tive também mentores me auxiliando muito na minha jornada, e ainda hoje tenho. Acho fundamental. Perfeito, eu vejo que faz muita diferença mesmo, assim, para as pessoas. Eu acho que a palavra que você usou é super adequada, encurta mesmo. Coisas que ali a pessoa sabe o caminho das pedras, é alguém te dizendo. E uma outra coisa também, né? A gente precisa ver que hoje é uma coisa que eu queria entender a tua opinião também, né? A gente tem muitas possibilidades de aprendizado hoje, né? Você pode estar usando o teu Instagram se você segue pessoas que estão falando de coisas que
façam super sentido, você pode realmente utilizar para aprender. Você pode estar no carro ouvindo um podcast. Hoje eu acho que a forma da informação chegar até a gente faz com que você consiga ter muito repertório. Como que você vê essas mudanças até nas formas de aprendizado mesmo, né? É legal essa pergunta, porque eu brinco, né, quando eu era novo, na época de escola e tal, a fonte de informação, você não vai lembrar porque você é bem mais nova, mas na minha época a fonte de informação basicamente era uma enciclopédia chamada Barça. Você tinha Barça. E era basicamente aquilo que você tinha de fonte de informação. Então, existia uma escassez de informação, né? Hoje nós estamos vivendo o outro lado, né? O oposto, que é o excesso de informação. Então, eu acho que um processo importante nessa jornada é a curacidade, né? Então, você saber quem você busca para aprender, porque de novo, né, usando a analogia, tem muita gente ensinando a subir o Everest que nunca chegou nem perto da base do Everest. Então, essa acuracidade sobre quem você está seguindo, quem você está buscando como fonte de informação, eu acho um processo importante. Então, hoje a dificuldade é você filtrar para saber, né, quem realmente vale a pena. E aí, nessa jornada, é importante você ter algumas fontes seguras, né? Eu tenho algumas diferentes canais que eu confio e ao longo da jornada fui entendendo que eram fontes confiáveis para me manter atualizado. Mas, de novo, acho que é um processo super importante nessa jornada de desenvolvimento contínuo. Acho que hoje a facilidade ela é muito maior do que era no passado. E aí o cuidado é só ter essa curacidade sobre quem você está seguindo, quem você está acompanhando. Como você está usando, né? Esses dias até estava comentando que eu vi um post do Luciano Santos, do livro do Seja Egoísta com a Sua Carreira, que ele dizia assim, que as pessoas também têm uma mania de falar, porque o LinkedIn é isso, é o LinkedIn, e as pessoas estavam falando isso. O post dele era assim, se o LinkedIn para você é LinkedIn, é porque você está seguindo o Pateta. Eu achei muito cirúrgico. É sobre isso. Sobre isso. Você escolhe quem seguir. Então, se aquilo... E foi interessante, porque as pessoas estavam... algumas postagens... que o LinkedIn dava depressão. Que elas olhavam a rede, era todo mundo lindo, todo mundo feliz. Gente, o LinkedIn estamos falando de 1 bilhão de usuários. Então, é a maior rede social profissional do mundo. Então, você escolhe quem você segue. Tá tudo certo, isso é no teu Instagram, TikTok, seja lá qual rede você quer usar. Então, eu acho que essa curacidade é fundamental. Você conseguir filtrar realmente o que você vai levar para a tua vida. E aí, falando de mídia social, assim, eu sempre o cuidado que eu falo para as pessoas que eu falo, cuide só para não comparar o teu bastidor com o palco dos outros, né? Porque normalmente na mídia social as pessoas expõem só o seu palco, né? Ninguém expõe o bastidor. Então, acho que ter essa consciência, né, de como usar faz toda a diferença, Paula. Perfeito, Jô. Muito se fala de protagonismo. O que é o protagonismo para você? Como que você acha que as pessoas buscam esse protagonismo quando a gente fala em carreira? E ainda tem mais um adendo, né? As pessoas às vezes confundem, tem medo de ser protagonista e parecer arrogante. Existe essa confusão também, né? Nesses termos, pelo menos eu percebo muito isso das pessoas que me procuram. Como ter protagonismo, como realmente... qual que é a tua opinião sobre isso? Eu acho um ponto-chave, né? E também acho que quando eu olho minha carreira hoje, acho que esse protagonismo foi fundamental, né? Protagonismo, para mim, é você ter a liberdade de escolha e você ser intencional sobre as tuas escolhas. Eu tenho falado muito lá na Volvo, a gente usa muito isso. Cada um é dono da sua própria carreira. Eu, como gestor, a empresa, ela tem que ser um suporte nessa jornada, né? Então, essa intencionalidade sobre a tua carreira, sobre os movimentos, sobre o que você está aprendendo e como isso está se conectado para onde você quer ir, eu acho fundamental, porque eu vejo muita gente, né? E eu escutei isso nessa minha recente mudança aqui, quando em janeiro o nosso EVP, o Jens, que é o Executive Vice President, né, de GTO globalmente, ele veio visitar aqui e ele, antes de embarcar, ele falou, Jô, vamos fazer um touch point e tal. Eu lembro que fui tomar um café com ele no hotel. E aí a gente conversando, ele falou, Jô, o que você quer? Né?
Eu falei, Jens, eu gostaria de ficar no Brasil mais um tempo, mas eu queria um novo desafio, gostaria de ficar em GTO, né, porque é onde eu acho que os meus pontos fortes fazem a diferença, e se possível eu gostaria de ir para Powertrain. Daí ele falou, olha, você sabe que não sou eu que tomo a decisão, mas fica muito mais fácil ajudar quem sabe o que é. Porque eu tenho essa conversa com várias pessoas e muitos sabem o que não querem, mas poucos sabem o que realmente querem. E quando eu falo de querer, lógico, esse próximo movimento estava muito claro na minha cabeça que eu queria fazer, né? Mas sempre eu tinha um norte para a minha carreira, porque eu acho ao mesmo tempo que você tem que ter um plano, tem que ter uma direção, tem que tomar cuidado para a gente. Uma vez eu fazendo uma mentoria de uma líder, uma mulher que estava almejando um cargo de liderança, daí ela me apresentou o plano de carreira dela. Jô, aqui, vai estar aqui 3 anos, eu vou estar aqui, depois vou para lá, depois aqui. Daí eu falei, legal. Eu falei, você sabe se daqui 10 anos essa função vai existir? Ela, como assim, Jô? Eu falei, do jeito que está mudando, as organizações estão mudando. Gente, eu não sei nem te dizer se essa posição aqui. E cuidado, porque de repente você está tão fixa nessa próxima next step como única possibilidade possível que deve estar passando uma série de oportunidades que você não está olhando para isso. Então, ao mesmo tempo que tem que ter um protagonismo, tem que ter uma intencionalidade, eu acho que tem que estar aberto para diferentes possibilidades, com um norte para a sua carreira. E aí foi legal porque recentemente, até faz pouco tempo atrás, essa liderança, hoje ela é uma liderança feminina super reconhecida lá na Volvo, e ela falou, Jô, eu preciso te agradecer. Eu falei, o que foi? Ela falou, lembra lá atrás que a gente teve uma conversa quando você me deu aquele feedback do meu plano de carreira? Ela falou assim, juro que foi como se eu tivesse tomado um soco no estômago, eu não dormi aquela noite. Eu falei, como pode? Mas graças a você eu comecei a ampliar o meu campo de visão e ela mudou de área. Ela estava na área de logística, depois hoje é uma líder dentro da área financeira super reconhecida e tal. Ela falou, se eu tivesse ficado apegada naquele... Então, quando eu falo de protagonismo é um pouco isso. Ter uma direção, ter um norte, mas estar revisitando isso também e estar aberto a outras possibilidades eventualmente. E aí, o protagonismo faz sentido ou não faz sentido para mim nesse momento e com aquilo que eu estou buscando para a minha carreira, né? E outra coisa importante, quando eu falo de protagonismo na carreira, eu gosto de falar assim, porque para mim é importante ir além do protagonismo na carreira, tem que ter protagonismo na vida. Vejo a maioria das pessoas, eu falo de ir no efeito manada, né? Está correndo, está cheio de coisa, mas você está indo para a direção que você quer correr? Porque eu falei, cara, se você estiver correndo e estiver indo para o abismo, você está indo mais rápido para o abismo, é isso que você quer? Então, saber para onde você quer e que vida você quer para você, eu acho importante. E conectar a carreira também, porque um dos grandes erros que eu tive na minha jornada, quando eu estava nos Estados Unidos, quando eu assumi a vice-presidência da região da América do Norte, é olhar só para a carreira e não entender o momento pessoal que eu estava com uma filha recém-nascida, morando num país sem rede de apoio, onde eu larguei a minha esposa e minha filha recém-nascida para ela cuidar praticamente sozinha. E aí eu não fiz uma coisa nem outra bem. Então, as duas coisas elas têm que estar conectadas. Então, esse protagonismo e saber, será que é o momento certo de eu dar esse passo ou não? E isso só você, cada um, tem que estar nessa decisão. E eu aprendi isso, você deve lembrar do Carlos Morassutti. Uma vez eu estava na função diretor de logística da manufatura, eu estava menos de 2 anos na função e apareceu uma oportunidade para ir para outra área, assumir a região da América do Sul. E aí eu recebi essa proposta. Eu falei, na época eu reportava para o Jorge Marquezine, que você lembra. Eu falei, não, mas eu não posso ir porque o Jorge vai ficar chateado comigo e tal. E aí eu fui conversar com o Morassutti. Ele falou, Jô, faz sentido para você? Faz. Faz sentido para a empresa porque a empresa está te oferecendo essa oportunidade? Faz. O Jorge vai ficar chateado. Vai, mas vai passar. A carreira é tua, você tem que tomar essa decisão. E eu acabei indo para a função. O Jorge ficou chateado comigo, Jorge, mas hoje a gente é grandes amigos, corremos juntos, somos grandes parceiros, inclusive vou tomar um café com ele na semana que vem.
passa, mas você tem que ser intencional e estar assumindo as consequências das suas decisões. E tem formas de você fazer isso também, né, Ju? Tem formas. E uma coisa que eu percebo também, que além da pessoa saber para onde ela quer ir, ela precisa sempre balizar ela com o mercado. Porque às vezes a pessoa fica tão organização, tão a empresa que ela está tão aquele CNPJ, que quando ela olha para o mercado, ela não consegue ter um paralelo com o mercado de trabalho. Eu converso às vezes com algumas pessoas que elas não conseguem saber onde elas se encaixam em outras empresas. Que vagas elas aplicam? Porque às vezes, ainda quando as empresas têm aqueles nomes diferentes para as posições, aí é terrível, né? Então, todo esse processo assim de você recuperar essa pessoa, resgatar, ela sair daquele piloto automático, ela refletir o que ela fazia de atividade, o que é o ponto forte dela, isso aí dá um trabalho para a pessoa e dói. Dói porque ele fica realmente, tá, e aí? Então, isso é um cuidado também, né? Que a pessoa tem que ter. O processo de mentoria também pode ajudar nessa jornada. Com certeza. Paola. Com certeza, de ter essa conexão. Então, saber o que quer, mas também olhar o mercado, entender como é que você tá, se o teu caminho tá aqui, como você trouxe a pergunta, né? Vai existir... O que os outros profissionais da minha área, com a minha qualificação, que carreiras eles estão tendo? Né? Como que eles estão seguindo? Que oportunidades estão acontecendo? E isso as pessoas conseguem ter essa informação fácil na própria rede social. Então, essa busca, eu acho que tem que ter. Isso é um grande diferencial dos profissionais hoje, assim, sabe? Acho que tem que ter mesmo esse olhar. Tem que. E esse é um dos desafios que às vezes a gente tem lá na Volvo, né? Porque eu costumo brincar que a turma entra na Volvo e aí coloca a cabeça dentro do buraco Volvo e esquece de olhar. Eu acho importante a gente estar acompanhando esses movimentos que você está falando, estar antenado com o que está acontecendo no mercado o tempo todo. Até para trazer para dentro de casa, né, Ju? Até para trazer para dentro de casa, perfeito. Fala para mim. Isso a gente até comentou já. Tem um livro da Paula Boarin, que ela é uma mentora de carreira também super bacana, não sei se você a conhece, que ela fala: se a carreira é sua, o plano deve ser seu. Eu acho isso fantástico, porque assim, as organizações, eu entendo que as pessoas querem crescer, mas as organizações também estão cansadas, elas não conseguem dar vazão para todo mundo crescer ao mesmo tempo, até porque existe uma tarefa grande de casa do profissional. Fala para mim sobre a tua opinião sobre esse livro e como que vocês trabalham isso na própria Volvo dentro desse contexto que você trouxe. Eu falo muito cada um tem que estar no drive seat, né? Falando de caminhão, né? Tem que estar conduzindo o caminhão da sua carreira ou do ônibus, etc. Mas tem que estar assumindo essa responsabilidade. Inclusive, a gente fez um movimento na Volvo. Antigamente, a gente trabalhava com o PBP, né, com o Personal Business Plan, onde o gestor tinha que agendar o início do ano, no meio do ano, uma avaliação semestral, e no fim do ano era a responsabilidade do gestor sentar com cada colaborador e aí discutir os objetivos, planos de desenvolvimento, etc, etc. E aí, alguns anos atrás, nós, justamente conectado com esse protagonismo, a gente falou, não, a partir de agora, a responsabilidade, a gente mudou o nome, eu não chamo mais de PBP, hoje chama de Touchpoint, a responsabilidade de chamar o meu Touchpoint com o meu chefe é minha. Eu vou agendar com ele, eu vou discutir, propor para ele os objetivos de desenvolvimento, etc. E a gente vai ter um diálogo sobre isso, ele tem que ter um suporte para mim nessa jornada. Assim como eu falo para a minha equipe, Touchpoint, responsabilidade de vocês. O desenvolvimento de vocês é responsabilidade de vocês. Eu estou aqui para suportar vocês nessa jornada. Obviamente que sempre existe esse diálogo, né? E se a pessoa não agenda, fala, como é que está teu touchpoint? Precisamos conversar e tal. Mas sempre transferindo essa responsabilidade para cada colaborador, para cada profissional, assumindo essa questão de ter esse protagonismo que a gente fala sobre a sua carreira, sobre o seu desenvolvimento. E aí, óbvio, tendo a abertura para ter essa conversa e esse diálogo para buscar esse alinhamento da pessoa com o que a empresa está buscando também, Paola. Mas fundamentalmente hoje, né, eu acho que é super importante esse protagonismo e cada um assumir essa liderança sobre a sua carreira. E, de novo, eu vou mais além sobre a sua vida, que é uma das coisas que eu procuro saber dentro de um processo, como que a pessoa está liderando a sua vida, muito além de liderar a sua carreira. Eu acho fundamental.
Até porque, né, se a gente olhar, muito dos profissionais que eu converso, as travas de carreira vêm já desde um processo de uma função original de sobrevivência de uma infância. Então, se você não conseguir entender, se livrar desses sabotadores, de todo esse processo, porque você reproduz comportamentos. Então, quando você entra dentro de uma organização, você vai reproduzir muitos comportamentos que você já aprendeu há muitos anos atrás. E isso vai se repetindo, né? Então, a forma como você gerencia a sua vida, isso vai para a carreira, vai para qualquer setor. Então, é super importante esse olhar amplo, né? E por isso que, de novo, né, aquela reflexão, se você olhar no meu calendário, lá eu tenho uma reflexão, uma daily reflection, minha reflexão diária, sobre como foi o dia, que comportamentos que eu tive que, não foram legais, que eu tenho que ir ajustando. Porque a gente traz muito isso, né, da nossa vivência, da nossa experiência, de como a gente foi educado, das dificuldades que a gente teve na vida. E eu falo muito, né, que às vezes a gente pode ser o nosso melhor amigo, mas às vezes a gente é o nosso pior inimigo nessa jornada. Então, ter esse nível de consciência e refletir sobre quais são os ajustes que a gente tem que ir fazendo ao longo da jornada, para mim é fundamental. Porque eu sempre falo, a gente não tem como mudar o nosso passado, de onde a gente veio, mas a gente tem como mudar o nosso futuro focando no hoje. Perfeito. E falando em reflexões, livro ou frase que te inspira? Tem um livro que foi fundamental na minha vida. Às vezes eu me emociono quando falo disso. Quando eu estava nos Estados Unidos, estava Giovana recém-nascida, minha esposa com depressão, querendo voltar para o Brasil, porque eu tinha praticamente largado ela sozinha. E aí meu pai teve um AVC, eu consegui vir para o Brasil, e aí fiquei 4 semanas aqui no Brasil, ele na UTI, ele teve uma operação, e aí eu tive que voltar, porque eu tinha que voltar a trabalhar, né? E aí eu deixei minha esposa, falei para minha esposa, fica aqui, você vai estar com a tua mãe, com a tua irmã, elas vão te suportar. Eu volto para os Estados Unidos, trabalho, fico umas 2, 3 semanas, e depois eu volto para cá, a gente vê o que faz, dependendo do que acontecer com meu pai. Na semana que eu volto para os Estados Unidos sozinho, meu pai falece e eu não consigo vir a tempo de me despedir do meu pai, né? Então eu vi o funeral, conto essa história, sempre me emociona. Eu vi o funeral do meu pai numa câmera de celular, sozinho, minha família toda aqui. E nessa jornada eu li um livro que para mim eu vou levar com muito carinho para sempre, do Clayton Christensen, que era um professor de Harvard, que ele era reconhecido pelo tema de inovação e tal, mas quando ele descobriu que tinha câncer, ele escreveu um livro, How Will You Measure Your Life? Ou seja, como você vai medir sucesso na sua vida, né? E esse livro foi impactante na minha vida. Naquele momento eu observei que eu estava com os indicadores de sucesso errados para a minha vida. Por isso que eu falo muito sobre protagonismo, além de protagonismo na carreira, protagonismo na vida. E nesse livro, ele tem uma frase que eu uso, inclusive quando eu encerro minhas aulas na Federal, sempre está lá presente, é que se as decisões de onde você investe seu sangue, suor e lágrimas hoje não tiverem consistentemente conectados com a pessoa que você quer ser, você nunca será essa pessoa. Que incrível. Muito legal. Muito legal. Obrigada mesmo por contar essa história, Jô. Nossa, tenho certeza que vai ser muito, muito impactante para muitas pessoas, né? Uma coisa super pessoal. Obrigada mesmo. Que bom que você se sentiu à vontade para trazer isso, porque é nesse genuíno que a gente consegue impactar as pessoas. Obrigado. Acho que nessa nossa relação de confiança eu me senti à vontade de expor isso, Paulo. Eu acho que pode ajudar muita gente a refletir um pouquinho. E além de refletir sobre a sua carreira, eu falo muito nos meus processos de mentoria, refletir sobre a vida, né? Então é importante quando a gente refletir sobre as nossas carreiras, a gente refletir sobre a nossa vida. E a gente aprende com as experiências, aliás, devemos, né? Não é todo mundo que aprende, mas quando você consegue passar por esse processo de transformação e isso você conseguir voltar e organizar, né? Eu acompanho um pouco de você nas redes, eu vejo o quanto você é presente com a sua família e eu acho que isso é super admirável. Então, acho que você recalculou a rota e a rota hoje conseguiu te trazer esse protagonismo de vida. Então, parabéns. Parabéns. E, Jô, para a gente encerrar, é uma pergunta que quando eu pensei em vamos criar o Pode Conectar, o que a gente vai... por quê?
né? Criar o Pode Conectar. E veio uma frase para mim que é super motivadora também, que eu acho que a gente precisa olhar sobre isso e está muito ligada a muitas das coisas que você trouxe também. Por que você faz o que você faz? Nossa, essa é uma pergunta, né? Sempre as pessoas me perguntam. Eu acho que aí eu vou trazer meu propósito, né? Eu quero que ao final dessa vida, né? Quando as pessoas se lembrem do Jô, lembrem de alguém que, através do seu exemplo de vida, com seus erros, com seus acertos, inspirou as pessoas a serem as suas melhores versões, tanto no aspecto profissional, no aspecto pessoal, espiritual, físico, etc. Para que elas sejam suas melhores versões, para que juntos a gente tenha contribuído para o mundo ser um lugar um pouco melhor, Paola. Isso que me move, né? E o meu propósito ele foi evoluindo ao longo da minha jornada, mas hoje realmente o que me move, eu acordo de manhã cedo com esse propósito de efetivamente contribuir um pouquinho, nem que seja um grãozinho de areia, para melhorar a vida das pessoas e que juntos a gente busque ser nossas melhores versões para construir um mundo melhor. Mas tem uma coisa que nessa minha jornada, que eu mencionei você, tão importante, eu descobri que tão importante a gente saber por que a gente faz o que faz, é a gente lembrar por quem a gente faz o que faz também. Perfeito, Jô. Não podia terminar melhor. E eu tenho certeza, eu não sei como foi o teu dia, como será o resto do seu dia, mas eu tenho certeza que aqui, com certeza, você vai conseguir fazer essa diferença para muitas pessoas. Obrigada mesmo, um prazer ter você aqui. Sei que sua agenda é super corrida e realmente é uma honra tê-lo aqui conosco. Prazer foi meu, é muito legal a oportunidade de conversar com você, a gente já se conhece há alguns anos, né? Então essa confiança, não só na Priori, no teu trabalho, na Paola, e acho que é uma iniciativa muito legal e eu que agradeço de alguma forma poder contribuir também com a jornada de quem está nos escutando aí, Paola. Tá certo, Jô, muito obrigada. Obrigado. E chegamos ao fim de mais um episódio do Pode Conectar, um episódio super emocionante, com muitas inspirações, muita lição de vida. Eu tenho certeza que vai promover muitas reflexões para você que quer buscar aí novos caminhos e reflexões para sua carreira. Curta, comenta e compartilhe esse vídeo com quem também precisa saber de tudo isso. Muito obrigada.